E aí, pessoal, tudo bem? Neste domingo à noite veio um escândalo aí no futebol brasileiro, né? Mais um de tantos. O programa Fantástico, uma reportagem sensacional da Gabriela Moreira e do Rodrigo Capello, mostraram aí várias irregularidades na gestão do Cruzeiro, né? Desde uma gestão muito ruim, com procedimentos duvidosos ao lidar com as dívidas gerais do clube, até pagamento para líderes de torcida organizada e pagamento para eles próprios, né? Uma mesada ali, uma mensalidade, um salário aí que os dirigentes vinham recebendo. E várias questões aí levantando o Cruzeiro, que levantaram várias dúvidas sobre os procedimentos adotados pelo clube, tudo documentado. E nesta segunda-feira o clube se disse vítima desses procedimentos, chegaram até a acusar o conselho, quer dizer, não há uma negação completa do que acontece, só de algumas coisas que eles negam, que apontaram a matéria. Por exemplo, a matéria aponta venda irregular de parcela de vínculo de jogadores menores de idade, que ainda não tem contrato profissional. Então, tudo isso levantado, a matéria é muito boa, vejam, vou colocar aqui embaixo na descrição. Se vocês não viram a matéria, vejam, entendeu? Para entender melhor. Eu não vou aqui explicar a matéria, tá? Eu quero que vocês deem audiência para quem fez a matéria, para o profissional que merece o crédito, no caso a Gabriela Moreira, o Rodrigo Capello e o Grupo Globo aí que financiou a matéria lá. Então eles ganham a audiência que eles merecem ganhar pelo trabalho feito, tá? É justo assim. Mas o que eu vim falar aqui, que alguns torcedores do Cruzeiro tiveram uma reação que é natural de torcedores terem, porque assim, por que resolveram falar do Cruzeiro? Tá. Por que resolveram falar do Cruzeiro? Uma perseguição contra o Cruzeiro, só porque o Cruzeiro estava bem, sei lá o quê. Não, gente, não é assim, tá? Eu vou falar agora um pouco como jornalista que trabalhei em redações, em revista, em site durante muitos anos. Trabalho na ESPN, estou na ESPN, estou na cabine aqui do operador de áudio, expulsei aquele da cabine para poder fazer esse vídeo para vocês rapidinho. Como funcionam as coisas, né? Qualquer jornalista que se dê ao respeito no Brasil adoraria ter nas suas mãos informações com base, com provas suficientes para apresentar uma denúncia que comprovem corrupção e irregularidades num grande clube brasileiro. Por quê? Porque, bom, é uma grande suspeita não só dos jornalistas, mas de torcedores, de vocês aí, de que há muitas irregularidades realizadas em clubes de futebol no Brasil. A gente imagina que isso aconteça. Então, poder eventualmente denunciar, provar, levantar informações aí que exponham isso ao público é um sonho de qualquer jornalista. Um jornalista que está prestando um serviço ao torcedor, porque no final das contas, quem está sendo prejudicado por tudo isso é o torcedor do Cruzeiro, no caso dessas denúncias aí contra a gestão do Wagner Pires de Sá. É o torcedor do Cruzeiro, porque o dinheiro que deveria estar sendo usado para gerir bem o seu clube, para fazer com que o seu clube fosse mais bem sucedido, tivesse times mais bem montados, times com mais dinheiro, com mais capacidade de investimento, ou que o clube fizesse mais ações sociais, sei lá, qualquer coisa que o clube pudesse fazer que revertessem em condições ao torcedor. Então o torcedor que está sendo lesado, no final de contas. E claro, eventualmente credores, mas é o torcedor que está sendo lesado. Então todo jornalista gostaria de fazer isso, apresentar denúncias. E quando elas surgem, apresentam. E não é só contra o Cruzeiro, é contra todo mundo, tá? Se a gente for pegar um histórico, vai achar escândalo de compra de resultados, ali de manipulação de resultados do Ivens Mendes. Isso lá nos anos 90 e 97. Esse escândalo envolveu as gravações que foram apresentadas pela Rede Globo, apresentaram principalmente dois clubes, né, o Atlético Paranaense e o Corinthians, e com indícios de que se cavucasse um pouco mais era capaz de achar mais coisa, mas foram os dois principais clubes envolvidos. Aquele escândalo que no final das contas serviu para anular o rebaixamento de Bragantino e Fluminense no Campeonato Brasileiro, daquele ano de 96 para 97. O escândalo da Edmundo Santos Silva, dirigente do Flamengo, cometeu várias irregularidades, foram denunciadas na imprensa, o clube mais popular do país. Tem a Flapress, sei lá o que, a imprensa lá foi lá em cima do Flamengo, o presidente sofreu impeachment, o presidente do Flamengo. Quando descobriram irregularidades na forma como a Parmalat estava lidando com as transações de dinheiro referentes a algumas transferências de toda essa operação de futebol, né? Ele envolvia Palmeiras, Parma, foi apresentado, foi noticiado.
o escândalo de resultados lá, da máfia do apito, do Edilson Pereira de Carvalho. A imprensa, quando teve informações, falou: máfia da loteria esportiva lá nos anos 80, a revista Placar fez uma grande investigação, apresentou, afetando vários jogadores de vários clubes importantes do Brasil. O caso da MSI no Corinthians, a imprensa... Claro que tem uma parte da imprensa que só tá fazendo oba-oba, a gente sabe que tem, tá? E assim, não, mas na época eu me lembro bem, lembro, mas também lembro o outro lado. Antes da MSI assinar com o Corinthians, por exemplo, já tinha gente que falava: esse dinheiro é um dinheiro estranho, esse é um dinheiro estranho, vem lá da Rússia, Boris Berezovsky, que a Jorabiche é um cara meio esquisito, o Badri Patarkatsishvili lá, um georgiano que era sócio do Boris Berezovsky no acordo ali, nesse investimento, todo mundo falava que era um negócio esquisito, né? E depois se comprovou. E quem foi lesado? O maior lesado foi o corintiano, o torcedor do Corinthians, que viu seu time ser rebaixado como consequência da situação financeira que aquele acordo com a MSI criou. Então, e parte da imprensa bateu muito, investigou muito e denunciou muito as questões ligadas à MSI, por exemplo. Então foi o Corinthians, como já foi o Flamengo, como já foi o Palmeiras, como já foi todo o clube. Carlos Miguel Aidar, agora no São Paulo também, houve várias denúncias aí sobre como estavam ocorrendo as coisas no São Paulo. Então, assim, a imprensa quer poder fazer, os jornalistas querem. Claro, tem imprensa boa e imprensa ruim, não é a imprensa. A imprensa, não, é um coletivo aí formado por várias pessoas, cada um com as suas ideias. Alguns são bons, alguns são ruins. Mas a imprensa quer poder noticiar. E qual que foi a diferença? Bom, as denúncias apresentadas com o Cruzeiro, em referência ao Cruzeiro, são coisas que torcedores, jornalistas, jogadores, empresários suspeitam que ocorrem em vários clubes com procedimentos muito parecidos com esses. A gente sabe, assim, né, quando pintaram essas informações do Cruzeiro, não é que a gente ficou assustado e falou: nossa, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Do mesmo jeito que a prisão do Rony, que estava empresariando ali compra de mandos de campo no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro em geral, também ninguém ficou tão assustado em descobrir que havia evasão de renda, né? Que eles manipulavam borderô, maquiavam borderô para conseguir fingir que uma parte do dinheiro não tinha entrado. Não é uma coisa que surpreendeu tanto. A gente imagina que essas coisas aconteçam. E a gente imagina que certos procedimentos são comuns no futebol brasileiro. Não vou falar que são generalizados, porque eu teria que provar isso, mas a gente imagina que ocorra em alguns clubes coisas como, por exemplo, pagar líderes de torcida organizada, vender porcentagem de jogador da base, cartola que se dá um salário ali indevidamente, maquiar o balanço financeiro para esconder dívida. Isso a gente imagina que ocorra. E quando a gente pode provar, os jornalistas podem provar, eles apresentam isso. Agora, a questão é provar, porque jornalista não é polícia, né? Então, jornalista não pode entrar com um mandato e quebrar, entrar em algum lugar para confiscar os computadores, para ver toda a documentação de um clube. O jornalista não pode chegar e começar a grampear telefone, ainda que tenham feito isso na Inglaterra, né? Os tabloides de fofoca, mas não pode grampear telefone, não pode quebrar sigilo telefônico, sigilo fiscal, sigilo bancário. Quem pode fazer isso é a polícia, a justiça, né? Então, investigações oficiais que podem fazer isso. O jornalista não pode. Então, a capacidade de investigação do jornalista tem esses limites. E daí, qual que foi a diferença no caso do Cruzeiro? No caso do Cruzeiro é que ficou um fiozinho para fora, e daí deu para pegar esse fiozinho e puxar, e a partir do que ficou alguma coisa exposta ali, você consegue puxar, vai saindo coisa. Gente de dentro vazou informação, isso parece meio evidente, mas o que é muito comum também ocorrer nesses casos. Então, gente de dentro que era familiarizado com esses procedimentos e eventualmente tinha acesso a documentos, abriu a boca, falou sobre esse assunto. A polícia estava realizando uma investigação, então a própria polícia tomou as devidas providências para descobrir essas informações aqui. Opa, aqui está na ESPN, vem a proteção de tela da ESPN. Então, tudo isso acontece. Foi com o Cruzeiro. Né? Assim, acho que o cruzeirense mais racional, tudo, vai entender que tudo isso faz todo sentido, que torce para que o seu clube sobreviva bem a isso, e que o seu clube reaja bem, e reagir bem é tomar as devidas providências para punir essas pessoas e para que essas coisas não se repitam, porque o Cruzeiro é grande demais e o Cruzeiro não precisa dessas coisas. Isso vale de alerta para todos os clubes, tá? Não fica aí se apaixonando pelo dirigente do seu clube, que é bem possível que o dirigente do seu clube esteja fazendo algumas coisas que você
não gostaria que ele fizesse, tá? São coisas muito comuns no futebol brasileiro. Assim, a gente imagina que ocorra, não posso falar que ocorre em todos, porque também não acho que seja verdade, alguns são sérios, mas são coisas que a gente sempre acha que são procedimentos comuns e a gente tem que provar, e no caso do Cruzeiro acabou sendo provado, tá? Então fica aí esse comentário aí sobre o caso. Vamos ver se de repente pintando mais coisas posso até falar mais sobre isso, tá? Então, cruzeirense que eventualmente está se sentindo perseguido, não se sinta, tá? Na verdade, se sinta indignado com o que fizeram com a camisa do seu clube, com o símbolo do seu clube, com o nome do seu clube, tá? E com o seu dinheiro, né? E você que é cruzeirense que já ficou indignado com tudo isso, então, assim, você tem razão, mantenha isso, converse também com seus amigos cruzeirenses e também sirva de alerte também até seus amigos aí que torçam para outros clubes, porque, ó, vale ficar atento, tá? Vale ficar atento porque dirigente de futebol não fica dando muita trela aí também. Há bons, mas assim, há ruins e, né, a gente torce pro clube, a gente não torce para dirigente, porque não dá para confiar, tá bom? É isso, então, espero ter gostado do vídeo aqui, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Cheguei a 50 mil inscritos no canal, então prometi gravar um vídeo aí mostrando minhas camisas de futebol, então vou fazer isso essa semana, não sei como ainda, mas vou fazer, tá bom? E é isso, nesta segunda participei do debate a só para Desimpedidos, o vídeo já deve estar no ar, então vou deixar um link aqui embaixo também, mas pode ir lá na playlist aqui desse meu canal, na playlist Debate a só para Desimpedidos, que daí eu comentei os jogos da rodada do fim de semana mesmo, tá bom? Um abraço e até mais.